Família, criação de Deus, igreja edificada sobre a rocha eterna, Jesus. Família e igreja, bênçãos de Deus. Mês da Família 2020, Famílias Fortes, Igreja Forte. Um mês inteiro para abençoar e fortalecer as famílias e tornar nossa igreja cada vez mais forte. Participe com sua família da programação. No mês de maio, em nossa igreja. Paz, meu irmão, minha irmã. Que bênção estarmos juntos mais uma vez no nosso culto no lar. Hoje, culto de quinta-feira, culto de oração. Oportunidade para nós nos colocarmos diante de Deus e diante dele, como igreja, clamarmos pelo nosso país, clamarmos pelos servos do Senhor, clamarmos por missões, pelas famílias. É certamente uma oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá. Vamos orar e nos colocar diante dele. Esteja, irmão, na sua casa, sempre buscando um ambiente agradável, aprazível à ideia de culto, com poucas distrações. Pegue a sua Bíblia e ainda, enquanto nós estivermos louvando, louve também. Enquanto estivermos orando, ore também. Lendo a Bíblia, leia a sua Bíblia. Que Deus possa abençoar cada um e que possamos, nas nossas casas, nos comportar como de fato em culto. Oremos. Deus de amor, muito obrigado por sua graça, por sua bondade, pelo privilégio que o Senhor nos dá de te servir. Te louvo, Senhor, pela vida do Douglas, do Jetro, de Rafaela, servos teus que sempre, ó Pai, têm se mostrado dispostos ao trabalho. E, Senhor, como é bom podermos te servir. Faz, ó Pai, prosperar o nosso caminhar, faz prosperar o nosso trabalho, buscando assim cultuar a Ti e servir a igreja. Também clamo pela vida do pastor Josimar, da irmã Josinéia, missionária Josinéia, pastor Osvaldo, e a irmã, ó Pai, Lara, a nossa ministra de música, todos os obreiros, Senhor, da Tua casa, que têm se dedicado nas gravações de devocionais e buscando assim atender o rebanho. Abençoe-nos, molda-nos, usa-nos, fale aos nossos corações nesta noite. Lhe peço grato em nome de Jesus. Amém. Estamos no mês da família, o tema do mês da família é Famílias Fortes, Igreja Forte. Para que nós sejamos corpo de Cristo forte, fortalecidos, precisamos individualmente estarmos também fortes. Nesta noite, o tema no nosso culto é Famílias Fortes na Bíblia. Então, nós vamos, assim, abordar esse tema. Estaremos lendo o texto de Josué, capítulo 24, versículo 15, como sendo o texto base do culto desta noite. Diz assim: se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em terra cujo vocês vivem. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que nós possamos ser uma família forte que serve ao Senhor. Quero dizer aos irmãos, para que os irmãos estejam atentos às atividades da igreja, faça ali os desafios diários, ouça as devocionais, participe de tudo aquilo que tem sido proposto. É algo de extrema importância que a igreja esteja de fato participando, envolvendo-se, mesmo à distância, mesmo com as limitações deste tempo. Nós vamos falar um pouquinho sobre missões. Está sendo projetado para os irmãos os dados da nossa igreja, a razão social, o nome da igreja, CNPJ, e conta poupança para que os irmãos possam depositar suas ofertas de missões, e conta corrente para que os irmãos possam depositar e fazer transferências dos dízimos e ofertas. Esse é um tempo, irmãos, difícil a todos, mas também difícil para o sustento da obra, visto que muitos têm tido suas dificuldades em contribuir. Então, seja fiel no pouco, seja fiel no muito,
Seja fiel independente da circunstância a qual você esteja vivendo, porque Deus é quem cuida de nós, Ele é que dá toda a provisão. E se temos recebido de Deus, devemos também usar de fidelidade para com a sua obra. Vamos, neste momento, louvar ao Senhor e, assim, estarmos exaltando o seu nome. Estaremos louvando com o hino de número 324, que será assim conduzido pela irmã Rafaela. Logo após, a irmã Rafaela também estará orando, colocando o sustento da obra diante de Deus. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Senhor, como é bom confiar nesse Teu poder, nesse Teu amor, que nos faz sentir seguros mesmo diante das dificuldades. Nos ajuda, Senhor, a passar por esse momento de pandemia, onde estamos, Senhor, em nossas casas, privados de algumas atividades, inclusive de estar na Tua casa. Mas nos dê forças para permanecermos firmes, Senhor, em nossas casas, com nossas famílias, cumprindo tudo aquilo que é necessário para a nossa saúde, para a nossa segurança. Nos ajuda, Senhor, nos dê ânimo e ajuda cada família nas suas necessidades. Ajude, Senhor, também em nossa igreja, sustente-a, Senhor, nos dê a possibilidade de contribuir na Tua casa para o sustento da Sua obra, tanto dos missionários quanto da Tua casa, Senhor, Segunda Igreja Batista do Jockey.
nos ajuda, tem misericórdia de cada um de nós, nos dê o sustento diário, tudo aquilo que nós necessitamos. Obrigado por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Continuando, irmãos, nesse mesmo espírito de louvor e adoração ao Senhor, vamos meditar na sua palavra. Convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro de 2 Timóteo, a segunda epístola, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 9. 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. Escreveu Paulo a Timóteo: Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me de suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lóide, sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Famílias fortes, famílias fortalecidas na palavra, fortalecidas na Bíblia. O apóstolo Paulo, aqui escrevendo a Timóteo, fala desta maravilha de Timóteo ter sido ensinado por sua mãe e também por sua avó. A família de Deus, a família forte, é aquela que ensina os pequeninos no caminho do Senhor, que ensina os seus filhos e filhas segundo a palavra. Vamos continuar louvando a Deus com cânticos espirituais. Irmã Rafaela estará nos conduzindo. Vamos louvar ao Senhor, celebrar a Ele com muita alegria, pois o nosso Deus merece todo louvor, Ele é bom, Ele cuida de nós, então vamos celebrar com júbilo ao Senhor. Com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Celebrai
Jesus não dá. Oba, 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 amém. E como é bom pertencer a esse Deus que reina sobre nós e cuida de cada um de nós. Então vamos dizer que sobre toda a terra esse Deus é rei e que Ele sempre reinará em nossas vidas. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Diga mais uma vez: sobre toda a terra, sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Senhor meu Deus, só Tu tens todo o poder sobre nossas vidas, de ser rei, de governar e de nos direcionar. Que nós permitamos, Senhor, que Tu seja esse rei que direciona nossas vidas. Que Tu, Senhor, venha estar direcionando nossas famílias. Que nós possamos Te servir a cada dia, escolher Te servir todos os dias. Tem misericórdia de nossas vidas e obrigado pelo Seu amor. Obrigado por Jesus. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Deus te abençoe sua família. Vamos neste momento ouvir e meditar na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Josimar Vieira, pastor da Segunda Igreja Batista do Jockey. Quero compartilhar com você, nesta noite, a mensagem que encontra-se em Romanos, capítulo 5, versículo 15, que diz assim: todavia, não é assim o dom gratuito com a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela palavra,
Usa-me como instrumento em tuas mãos, capacita a cada um de nós a vivermos o que vamos aprender e convença-nos, ó Deus, através do teu Santo Espírito. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor mesmo possa completar a mensagem no coração dos ouvintes. Abençoe a nossa igreja, a Segunda Igreja Batista do Jockey. Abençoe as famílias nesse mês de maio. E peço aqui, Senhor, o consolo dos corações ilutados. A família da irmã Nilceia, nossa querida irmã Nilceia, a família do pastor Ismael José Ferreira, pastor responsável pelo meu batismo, meu casamento com a Lara, por me encaminhar no segundo período de seminário, terceiro e quarto ano. E também, ó Deus, o pastor que me encaminhou para a minha primeira experiência ministerial, me dando a oportunidade de trabalhar na organização da Igreja Batista Jardim Regado. Te louvo pela vida do pastor Ismael José Ferreira. Agradeço porque sabemos que é um servo de Deus. E clamamos a Ti o consolo para toda a família. Em nome de Jesus oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, ao mesmo tempo que nos alegramos com o nascimento de filhos dos servos de Deus, ficamos com o coração sentido com aqueles servos que são convocados pelo Senhor, deixando-nos muita saudade. Irmã Nilceia, pastor Ismael José Ferreira e tantos outros que foram convocados nesse tempo. Que Deus continue consolando o coração de todos nós, ao mesmo tempo que Deus continue renovando as nossas alegrias, com o nascimento de pessoas comemorando seus aniversários, e assim é a vida. Tempo de nascer e tempo de morrer. Mas o texto que vamos meditar não é Eclesiastes, é o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 15. E vamos meditar em 3 pontos. A parte A do versículo 15 de Romanos 5 diz assim: todavia, não é assim o dom gratuito com a ofensa. A ação de um, consequência sobre todos. A ação de um, consequência sobre todos. O efeito do pecado de Adão se estendeu sobre todos. Em Adão, todos pecaram. Tiramos aqui uma grande lição. O pecado de Adão gerou consequência para toda a raça humana. E quando um indivíduo, quando uma pessoa comete pecado, ela gera também consequência para outros. Que possamos combater o pecado na nossa vida, para que nós não venhamos a sofrer e para que nós não venhamos gerar sofrimento para a vida de outros. E normalmente os outros são os nossos familiares, nossos amigos, pessoas que nos fazem bem. Todas as vezes que o homem peca, ele fere aqueles que são amigos, aqueles que fazem bem a ele. Adão pecou. A ação de um, consequência sobre todos. O efeito do pecado de Adão se estendeu sobre todos. Todos em Adão pecaram. A parte B do versículo 15
de Romanos 5, diz ainda, após lermos: todavia, não é assim o dom gratuito com ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, a ofensa de Adão traz pecado, condenação e morte. O pecado de Adão trouxe morte à raça humana. Morte física e morte espiritual. Em Adão, todos pecaram. Mas a parte C do versículo 15 de Romanos, após lermos: todavia, não é assim o dom gratuito com ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. A obediência e o dom gratuito de Jesus traz perdão, salvação e vida. O efeito da santidade de Cristo, o efeito do sacrifício de Jesus, o efeito da obediência de Jesus vai muito além de si mesmo. Ela dá origem a uma nova raça, a um novo povo, o povo de Deus. Assim como o pecado de Adão atingiu a todos, em Adão todos pecaram, assim a obediência de Jesus favorece a muitos. Potencialmente falando, em Jesus, todos podem alcançar a salvação. Porém, por causa do pecado e da rebeldia contra Deus, nem todos vão desejar alcançar a salvação. Muitos ainda continuam sentindo prazer no pecado que conduz à desgraça nesse tempo e no tempo eterno. Mas, potencialmente falando, em Cristo, todos podem alcançar a salvação. A santidade de Cristo trouxe vida e fez nascer uma nova raça, a raça dos perdoados por Jesus. Nós fazemos parte de um novo povo. Em Adão, toda a sociedade tornou-se pecadora. Em Cristo, os que creem em Jesus, os que se arrependem de seus pecados, aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, fazem parte de um novo povo, fazem parte de uma nova raça, a raça dos perdoados por Jesus. Nós somos em Cristo geração eleita, povo santo. Nós somos em Cristo uma nova raça. Nós somos em Cristo o povo de Deus. Quero concluir a palavra dizendo ainda que se o pecado de Adão levou muitos à morte, muito mais fez Cristo, transformando os mortos espirituais em vivos, eternos em Cristo Jesus. Se o pecado de Adão levou muitos à morte, muito mais fez Cristo, transformando os mortos em vivos. Que bênção, né? Que coisa maravilhosa. Pela desobediência de um, Adão, todos pecaram. Pela obediência de um, Jesus, todos podem alcançar a salvação.
mediante a fé em Cristo Jesus, mediante ao arrependimento, por causa do amor para com Deus. Em Cristo, por mais que você morra fisicamente, você viverá espiritualmente e viverá eternamente. Com Cristo, por mais que você morra fisicamente, você viverá espiritualmente, eternamente com Cristo, o nosso Senhor. Descanse na grandeza da obra de Cristo. Esse é o tema do nosso sermão. E, ao falar do tema, quero que você descanse nisso. Descanse na grandeza da obra de Cristo. Que Deus te abençoe. Que você, em Cristo Jesus, deixe a sua condição de pecador, rebelde, e crendo em Jesus, torne-se um pecador arrependido, perdoado e salvo por Jesus. Como filho de Adão, você é um pecador condenado. Porque pecado não entra no céu. Mas, como filho de Jesus, você torna-se um pecador perdoado. E se você foi perdoado, logo não consta nenhuma dívida sobre você. E perdoado, você pode ir para o céu, porque o céu é lugar de pessoas santas. Somente alguém perdoado por Jesus, somente alguém que nasce de um santo que é Jesus, pode se tornar um santo e habitar no céu. Como filho de Adão, você se torna um pecador. Como filho de Jesus, você se torna um santo. Que Deus te abençoe. Escolha nesse tempo de quem você quer ser filho. Se insistir no pecado, você continua sendo filho de Adão. Se você se arrepender dos seus pecados, você se torna filho de Deus em Cristo Jesus. E como filho de Deus, você pode descansar na grandeza da obra de Cristo. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela palavra. Obrigado porque, mediante a fé em Jesus, não somos mais filhos de Adão, mas somos filhos de Cristo, gerados mediante a graça, perdoados em Jesus, e nos tornamos filhos de Deus Pai. Nascidos de Jesus, do Santo, nos tornamos santos e podemos habitar no céu que é santo. Ó Deus, que em vida cada ser humano decida abandonar o pecado e confessar Jesus como Senhor e Salvador, e pedir em Cristo perdão ao Senhor. Ó Deus, que estes que creem em Jesus, que de fato possam descansar na grandeza da obra de Cristo. E aqueles que continuam, ó Deus, sentindo prazer com o pecado, que o Senhor possa levá-los ao arrependimento e fazê-los, ó Deus, abandonarem a condição de filhos de Adão e assumirem, pelo arrependimento e fé, a condição de filhos de Deus em Cristo Jesus. Em nome de Jesus oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Um abraço, que Deus te abençoe. Até a próxima mensagem, até o próximo culto.